Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, último dia do mês de outubro, 31 de outubro de 2022. E começamos de forma diferente, né? Pelo fato de ter tido pleito eleitoral neste domingo, dia 30, começamos a 35ª rodada do Brasileirão da Série A nesta segunda-feira. E começou com o jogo entre Ceará e Fluminense. Times disputando campeonatos completamente opostos dentro do mesmo campeonato. O Vozão, que jogou em casa, briga mais uma vez, só para lembrar, que ano passado também passou um perrengue, mas conseguiu se safar, mas também chegou a determinado momento do campeonato que estava complicado para o Ceará, mas conseguiu se safar, acabou até chegando a Sul-Americana e fez uma grande Sul-Americana, por sinal, esse ano, a gente tem que lembrar. O Ceará briga para permanecer na Série A, para permanecer na elite. Esse ano está muito mais complicado do que o ano passado. A situação do Ceará é muito pior do que a do ano passado. E o Fluminense briga pela Libertadores, uma vaga na Libertadores, ou na pré-Libertadores, ou na fase de grupo. Está muito mais perto para Libertadores, fase de grupos. Ceará brigava por uma vitória para sair da zona do rebaixamento. E o Fluminense brigava por uma vitória para se garantir na Libertadores do ano que vem. Ou fase de grupos, ou pré-Libertadores. Com a vitória, o Fluminense já estaria classificado, já vai saber que vai estar na Libertadores. E a pré-Libertadores ano que vem tem uma vantagem, né? Porque os times já vão estar treinados. Porque acaba agora, em novembro, o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Mundo, os caras vão entrar de férias e vão voltar de férias em dezembro. Então já tem toda uma preparação, porque aí em janeiro já começam os campeonatos estaduais, logo no início de janeiro, ou seja, não vai embolar as coisas, não vai ficar igual os anos normais que embola tudo. Campeonato estadual, Copa do Nordeste, pré-Libertadores, aquela zona, não vai ter. Então a pré-Libertadores, na verdade, já vai ser a Libertadores, não é nada de pré-Libertadores como dizem. Já vai fazer parte porque os times vão ter tempo para se preparar. Então Ceará e Fluminense se enfrentaram e acabou dando o que eu imaginei que ia acontecer. Vitória do Fluminense. No meu palpite, se eu não estiver enganado, eu disse 2-0. Achei até que o jogo seria... não que seria fácil para o Fluminense. Que não seria fácil para o Fluminense, porque eu não acho o time do Ceará ruim, tão ruim assim. Mas, na minha visão, o Fluminense iria aproveitar melhor as brechas que o Ceará ia dar, porque tinha que ganhar. O Fluminense até aproveitou, mas a trave acabou não fazendo, não deixando que esse placar de 2-0 que eu imaginei acontecesse. Justamente por causa disso, pela pressão psicológica que o jogador do Ceará sofre, por estar onde está, pela necessidade de ter que ganhar o jogo, por ter muitos desfalques, e pegar um time que tem uma qualidade técnica superior, tem um contra-ataque muito rápido e tem o artilheiro da competição. Então, juntando isso tudo, eu dei o palpite de 2-0, Fluminense. Acabou sendo 1-0 e o jogo, na minha opinião, foi até bem mais complicado do que eu achei que seria pro Fluminense. Então, placar do jogo, Ceará 0, Fluminense 5.
Com esse resultado, como é que fica a classificação? É sobre isso que a gente vai falar rapidamente e também sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, que está triste, está preocupado, e tem que estar, e você, meu amigo torcedor do Fluminense, que já está feliz, porque sabe que vai estar na próxima Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, pode ver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. A vitória do Fluminense fez o Fluminense chegar aos 61 pontos, né? E com esses 61 pontos, matematicamente ele já está na Libertadores, como eu falei. Só vai agora definir se vai estar na pré-Libertadores ou na fase de grupo. Acho que é muito difícil não estar na fase de grupos, porque apesar de todo mundo ainda vai jogar, porque esse foi o primeiro jogo, se o São Paulo ganhar, vai chegar a 53. Vai ficar ali a 8 pontos do Fluminense. Cara, faltando 12 pontos, é pouco provável o São Paulo pegar. Por que o Fluminense já está na fase de grupos? A gente tem que contar porque virou o G8. E o nono colocado é o Fortaleza, 48 pontos. Tem 12 em disputa, o Fortaleza chega a 60. O Fortaleza só consegue chegar a 60. Então não pega mais o Fluminense, que tem 61. Ou seja, o Fluminense já está classificado para a Libertadores. Só vai definir se é fase de grupos ou a pré-Libertadores. E o Atlético Mineiro tem 51. 10 pontos ali. Pode diminuir para... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode diminuir para 7 pontos. A situação toda é que Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam. Os dois podem perder 2 pontos, um pode perder 3 pontos, o outro ganhar, ou seja, cara, acho que dificilmente vai ter que acontecer tudo de errado pro Fluminense, mas mesmo assim, eu acho que se o Fluminense perder as 3 próximas rodadas, acho que mesmo assim o Fluminense não perde a vaga na Libertadores na fase de grupos. Tá? Então, para mim, o Fluminense já está na fase de grupos. Palmeiras já está na fase de grupos, Internacional na fase de grupos, Flamengo é óbvio na fase de grupos, e para mim o Fluminense também já está na fase de grupos. Do Ceará. O Ceará, com essa derrota, fica com 34 pontos. Ou seja, nesta rodada, vai ficar, mais uma vez, no Z4. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que vai jogar ainda, tem 33 pontos. Se o Atlético Goianiense ganhar, pode ir para os 36. O Atlético Goianiense joga... Cadê? O Atlético Goianiense joga em casa com o Santos. Cara, não é improvável que o Atlético Goianiense ganhe o Santos, não. Se o Atlético Goianiense empatar, fica com os mesmos 34 pontos, só que o Atlético Goianiense tem 8. O Atlético Goianiense, se empatar, passa o Ceará. O Ceará cai para 18º. O Ceará tem que torcer muito para o Atlético Goianiense perder, para o Cuiabá, que está com 34 pontos também, perder. O Cuiabá joga fora de casa contra o Botafogo. A probabilidade do Botafogo ganhar é grande. A probabilidade é grande. Acho até que isso vai acontecer. Mas tem que torcer contra o Cuiabá. Tem que torcer também contra o Coritiba. O Coritiba
joga fora de casa contra o Juventude. A probabilidade do Coritiba ganhar do Juventude é uma probabilidade boa, até porque o Juventude é o último colocado, já rebaixado. Então o Coritiba pode ganhar, então o Coritiba pode abrir um pouco. Mas tem que torcer. A situação do Ceará ela vai se tornar muito complicada, se ele der a falta de sorte de Atlético Goianiense, Cuiabá e Curitiba ganharem. Porque se o Atlético Goianiense ganhar, vai a 36. Já abre 2 do Ceará. Se o Cuiabá ganhar, vai a 37. Abre 3 do Ceará. E se o Curitiba ganhar, vai a 38. Abre 4. Faltando 3 jogos. Aí a pressão é maior. Sinceramente, não acho, meu amigo do Ceará, que Coritiba, Cuiabá e Atlético Goianiense, todos esses ganham os seus jogos. Se eu tivesse que apostar em um time que possa ganhar o jogo, eu apostaria no Curitiba para ganhar o seu jogo. Agora, do Cuiabá e Atlético Goianiense, eu não aposto muito. Atlético Goianiense, para mim, tem chances também de ganhar. O Cuiabá acho o mais difícil. Então, apesar do Ceará ter perdido, mas não vejo os adversários nesta rodada abrindo do Ceará. O que o Ceará tem que fazer, torcer, é que pelo menos, Coritiba e Cuiabá, um desses dois, perca o jogo. Para ele ter alguém próximo ali. Porque os 2 últimos jogos é contra a Juventude e Avaí. É aí que o Ceará tem que fazer os 6 pontos. Então, se tiver pelo menos o Cuiabá colado ali, porque a última rodada tem Coritiba e Cuiabá. Então, se Coritiba ou Cuiabá estiverem próximos ali, principalmente Cuiabá, é a oportunidade que o Ceará vai ter de não ser rebaixado. Então, perdeu, tá complicado, mas ainda não dá para jogar a toalha, porque os 2 últimos jogos são contra 2 times já rebaixados, Avaí e Juventude. Aí não tem jeito, tem que fazer os 6 pontos. Vai ter que fazer os 6 pontos. O próximo jogo do Ceará é contra o Corinthians fora de casa. Você também não pode vislumbrar 3 pontos. Então, por isso que eu estou falando. O Ceará tem que torcer contra o Atlético Goianiense, mas principalmente Cuiabá e Curitiba, para que eles percam seus jogos. Porque aí fica todo mundo ali perto. Nos 2 últimos jogos, o Ceará ganhando, com certeza ele vai passar Cuiabá e Curitiba, porque os 2 vão se enfrentar na última rodada. Tá? Ou vai passar um, ou vai passar o outro. Bom, o Fluminense, que tem nos próximos 3 jogos São Paulo em casa, já é um confronto direto ali para deixar ele longe da fase de grupos. Depois tem o Goiás em casa e termina contra o Bragantino. Diante dos adversários que o Fluminense tem, vejo com muito mais probabilidade do que eu já achava que dificilmente o Fluminense não vai estar na fase de grupos. Para mim, o Fluminense, mesmo perdendo os 3 jogos, vai estar na fase de grupos. Tá? E o jogo? Cara, o jogo eu sinceramente, como eu disse, achei que poderia o Fluminense encontrar um pouco mais de facilidade. O Ceará com muitos desfalques. A posse de bola eu sabia que seria do Fluminense. Até imaginei que o Fluminense chutaria mais. Como chutou. Mas o Ceará não fez um jogo ruim. O Ceará iniciou indo para cima, sendo valente, pressionando, marcando, saindo de bola. Se defendendo, óbvio que o Fluminense tem a posse de bola, um time mais armado, que já tem uma identidade definida de estilo de jogo, tem um artilheiro, tem um meio campo muito inteligente com Arias e com Ganso. Era óbvio que a bola ia ser do Fluminense. O Fluminense
foi criando oportunidades, mas o Ceará foi se defendendo e foi também tentando jogar numa rapidez para surpreender o Fluminense. O Fluminense teve chance, teve a bola do Cano que bateu na trave, sobrou para outro jogador e chutou de novo na trave. Teve algumas outras bolas enfiadas que os jogadores do Fluminense se enrolaram com a bola, porque senão poderia ter feito o gol. Mas o Ceará também não ficou amedrontado só atrás, não querendo jogar. O Ceará, diante de todas as dificuldades, o Ceará fez uma boa partida, tentando explorar muito com o Nino, subindo ali com o Nino. O Vina teve uma boa oportunidade, ele teve um contra-ataque. Ciel Mendonça, dificilmente o zagueiro do Fluminense ia chegar, chegou porque o Vina é mais lento. Mas o que atrapalhou um pouco, apesar de, mesmo assim, o Ceará ter continuado tentando ganhar o jogo, óbvio que foi a expulsão. A expulsão do Clebão foi uma das coisas mais infantis que eu já vi. Ele tomou um cartão amarelo por uma falta. A expulsão dele se ocorre com ele no ataque. Ele recebe uma bola, bota na frente, lógico, ele é muito lento. Ele domina a bola errada, a bola sai um pouco para o lado, porque se ele domina reto, ele ia entrar na área, poderia chutar. Então ele teve que correr um pouco para o lado, porque ele dominou errado. Mais uma vez, quase sempre o Clebão domina errado. É só reparar. Ele domina a bola, sai um pouco para o lado, ele corre, lógico, a bola vai mais para o meio, ali do centro, em frente à grande área. Tem jogadores do Fluminense postados, ele tem que parar a bola, voltar, se embola com a bola, perde a bola, o jogador do Fluminense sai jogando, ele dá um carrinho por trás, pelo lado. Tomou o segundo amarelo, foi expulso. Num lance que ele estava com a bola para chutar, de repente fazer o gol, ele se embola e acaba expulso. Aí, irmão, aí fica difícil, né? Mas mesmo assim, após a expulsão, achei que o Fluminense ia amassar o Ceará. Não foi bem isso que aconteceu, não. O Fluminense, lógico, foi para cima, começou a criar oportunidades. O Cano, não me lembro agora se foi no primeiro ou no segundo tempo, e teve um gol anulado, que estava impedido, acho que foi no primeiro tempo. Então o Fluminense teve bola na trave, duas bolas na trave na mesma jogada, gol anulado, até que saiu o gol do Cano, a bola chutada, Cano com um toque só, tira do goleiro, faz o gol. Achei que o Fluminense ia amassar mais para fazer 2-3, como o Diniz quer. O Fluminense até tentou, mas foi bem valente, bem guerreiro o Ceará, tentando pelo menos aquele um pontinho do empate. Teve até alguns contra-ataques, teve até algumas oportunidades. O Fluminense deu contra-ataque para o Ceará, mesmo com um jogador a mais. Se o Ceará tivesse com os seus jogadores todos, o jogo ia ser bem complicado para o Fluminense. O Fluminense não fez uma grande partida, não, diante das dificuldades que o Ceará teve com as ausências e com o jogador a menos. Então, cara, o placar foi justo, mas o jogo foi muito mais equilibrado do que eu achei que seria, principalmente que o Fluminense ficou com um jogador a mais. Mas o Fluminense está mais encaixado, né, cara? Sabe mais o que fazer, mas não fez uma grande partida do Fluminense. O Ceará me surpreendeu, apesar dos desfalques, não fez uma partida ruim. Sofreu porque perdeu um jogador, mas mesmo assim foi um time valente que correu. Mas, cara, o Ceará tá naquele momento da nuvem em cima aqui da cabeça. Lembra aquele desenho que tinha, eu acho que era Corrida Maluca, se não estiver enganado, os mais antigos vão lembrar, que era o carro era tipo um castelo, né? E tinha uma nuvem em cima. Então, mais ou menos assim. O Ceará, mas fez uma boa partida. Se a gente levar para frente
O Ceará sem tantos desfalques. E jogar o que jogou contra o Fluminense dá para ganhar, o Ceará dá para ganhar. Pô, de Juventude e Avaí. E fazer os 6 pontos. Cara, posso estar enganado. Vai depender muito do que vai acontecer nesta rodada com Atlético Goianiense, Cuiabá e Coritiba. Mas dependendo do que aconteça, esses 6 pontos vão livrar o Ceará. Esses 6 pontos vão livrar o Ceará. Com o futebol que jogou hoje, dá para ganhar do Avaí e do Juventude. E o Fluminense, cara? O Fluminense, para mim, tem 3 jogos aí que o Fluminense tem condições de ganhar, os 3. Mas para mim, independente, se o Fluminense pode perder os 3, que para mim dificilmente o Fluminense não vai estar na fase de grupos da Libertadores. Então, parabéns ao Flusão por já estar na Libertadores e para mim na fase de grupo. E o Vozão, a luta continua, né, irmão? A luta continua, parceiro. Não pode jogar toalha. Um abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.